Boa noite, olha, invadindo, tomando a frente de novo do nosso diácono, mas eu queria trazer aqui uma música de Padre Zezinho, rapidinho, o texto da música que diz assim: tenho imagens lá em casa, não cometo idolatria, eu vejo a luz, uma coisa é uma imagem e a outra coisa é a pessoa de Jesus. O nosso assunto hoje trata sobre imagens, vocês já com certeza nós católicos já fomos muito atacados com relação a isso. E vocês adoram imagens? Chamar aqui o diácono para a gente conversar sobre isso. Olá, Seu diácono, boa pessoal. noite. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. É isso. Né? É sempre bom, né, Zé, contar com a sua presença no canal, a presença de todos. Como você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre imagens, né? E será que nós católicos somos adoradores de imagens, Zé? Então, Essa é a é pergunta. adoração ou é veneração? Né? E você vê que hoje aqui nos meus arredores eu fiz questão de colocar aqui ó, as minhas imagenzinhas. Até um motoqueiro atrapalhando aqui. Ó. São Francisco aí, nós católicos, uma das coisas que nos destaca, né, que faz dizer que chegar numa casa e dizer que essa casa é a casa de um católico é porque tem uma imagem, né, não, senhor Diácono? É uma Sim, identidade, né? a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? No contexto bíblico, se é certo, se não é errado, o que é latria, o que é dulia, né? Tudo isso para que quem está nos ouvindo e nos assistindo possa ter argumento para dizer assim, olha, não sou adorador de imagem, né? E eu vou ter sim imagem na minha casa porque é uma boa lembrança daquilo que eu posso ser um dia. Por exemplo, né, um santo como o São Francisco, né, que está na tela aqui, né, ou como a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está atrás do Zé ali. Eu trago Nossa Senhora de Fátima, tenho ela aqui também, Nossa Senhora do Carmo, tá vendo? Nossa Senhora do Carmo. A estampa. Então, tudo isso daí a gente vai conversar um pouco, né, Zé? Vamos ver o que vai dar esse episódio de hoje, tá bom? Vamos lá para a vinheta, daí a gente entra para valer. Vamos lá. Ô Zé, antes de mais nada, é bom te pedir pro pessoal não esquecer de dar o joinha aí, o curtir, né? Isso. O nosso público tem que ir lá, dar o joinha, comenta o podcast, põe lá suas impressões. Tirou a dúvida, não tirou a dúvida? Se tem algo mais que precise saber sobre o assunto em questão, deixa lá no comentário, né? Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer, a chegar mais pessoas, tá bom? E não se esqueça de se inscrever também no canal, né, Zé? Sim, o YouTube entende que o vídeo é bom quando vocês nos ajudam fazendo isso. Deixa o seu like, né, compartilha, comenta aqui embaixo, né, e chama mais gente para estar aqui conosco. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Né, isso, então, a gente pede a sua compreensão, a sua colaboração também para que o nosso canal cresça, continue crescendo. Está crescendo, vamos chegar mais longe ainda, graças à ajuda de todos vocês que vão assistindo conosco cada vídeo, todos os vídeos. Não é isso, senhor Thiago? Isso mesmo, a gente tá aí, ó, no YouTube, no Spotify, né, no Apple Podcast, a gente tem aí, qualquer tocador aí conhecido, a gente tá lá, tá? Se você tem a Amazon, também nós estamos lá, tá? Mas também há um lugar especial que a gente se encontra e a gente sempre fala aqui no nosso encontro. É isso aí. Porque que não só dá para assistir os vídeos, escutar os podcasts, mas também rezar. Né, Zé? Que é o aplicativo Secular Orante, né? Por que a gente fala todo o podcast sobre ele? Zé? Porque ele é importante. Ali tem a liturgia das horas, tem a liturgia do dia, tem o santo do dia, tem o salmo que você pode ouvir, rezar, né, junto. Quer dizer,
ele está bem recheado de possibilidades, né, Zé? É isso aí. E o melhor de tudo que ele é, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Ele é de grátis, é gratuito, né? Gratuito. Está disponibilizado lá na Google Play Store, mas aí você diz, eu tenho o iPhone, como é que eu vou assistir? Como é que eu vou baixar o aplicativo? Pronto, eu vou deixar aqui em cima um card com o link para o vídeo que vai orientar você a ter esse aplicativo no seu iPhone. Você não vai baixar lá na Apple Store, mas você vai ter ele no seu celular, de fácil acesso, né? Gratuito, assiste do mesmo jeito. Reza, né? Tem os podcasts, podcast de salmo, nossos podcasts, a liturgia das horas, né? Tem a liturgia do dia, o santo de cada dia para você rezar também. E hoje, eu decidi quem está gravando, né, seu Diácono? Né? A gente está gravando, né? Tem o santo, o Diácono Lourenço, né? Isso. Diácono, falando do diácono que morreu lá, São Lourenço, né? Mas, muito bem. Vamos ao nosso assunto, senhor Diácono. Vamos que vamos. Pedindo então a intercessão de São Lourenço, né? Que é um santo da Igreja Católica, né? O primeiro mártir, né? Ordenado aí, que é o diácono da Igreja. Muito bom. Vamos lá. Falar sobre imagens, né, Zé? Antes de falar sobre imagens, é bom a gente definir, né, os tipos de cultos que nós católicos praticamos, né? A Igreja, ela distingue claramente 3 tipos de cultos, não sei se sabia. O culto da latria... Eu confesso que antes eu não sabia, não. Realmente eu não sabia desses termos aí. Então, culto da latria, o culto da dulia e da hiperdulia. Olha só. Agora sim, nós vamos gastar o nosso latim e o nosso grego. Jesus. Vamos lá. Então, falando do culto de latria, né? O Zé vai colocar na tela ali, já está na tela, do grego latreuo, né? Que quer dizer adorar, né? Ou latreu, né? O culto da latria, adoração, ele é só dirigido para Deus. Só Deus pode ser adorado. Só Cristo, Deus feito homem e Salvador, que pode ser adorado, né? Então não existe outro meio de adorar imagem ou pessoas, mas somente a Deus, né? Então quando nós adoramos a Deus, a gente faz aí um culto de latria. Grave aí, viu, pessoal? Latria, tá? Adoração somente para Deus. O culto de dulia, né? Do grego douleuo, né? Que quer dizer honra, venerar, né? Então, o culto de dulia é veneração e é devido aos santos, né? As pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício das virtudes cristãs da Igreja. Então, falando de novo, dulia, né? O culto de dulia é veneração. E é dado aos santos, né, cujas pessoas nós devemos, né, seguir como exemplo, né? Então, dulia, tá bom? Daí tem o outro culto, que é o culto de hiperdulia, né? Quer dizer, acima, né, de dulia, né? Ou acima do culto da honra, né, sem atingir o culto de adoração. Então, o culto de hiperdulia é o culto especial devido a Maria Santíssima, como Mãe de Deus. Então, é exclusivo a ela. Quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente reza para Nossa Senhora, a gente está fazendo um culto de hiperdulia, tá? Quer dizer, ela está num grau mais elevado do que os santos, né?
Por quê? Porque ela tem essa posição privilegiada, né? Ela é mãe de Deus, mãe de Jesus. Então, ela não alcança, né, a latria, que seria a adoração. Então ela Sim, chega sim. perto, né? Então a gente não adora a Nossa Senhora. A gente faz a ela uma hiperdulia. É mais até do que veneração, é mais do que honra. E aí, É, seu Diácono, abrindo parênteses aqui, você me fez lembrar bem, é a ladainha. Quando a gente vai rezar uma ladainha, a gente reza primeiro a Trindade Santa, né? Aí isso, depois vem Nossa Senhora, Nossa que a gente vai Senhora, rezar lá, né? Santa Maria, Mãe de Deus, e depois vem os santos. os santos. É aquela penca de santos. Às vezes a ladainha é própria de Nossa Senhora, mas assim, na ladainha de todos os santos, na ladainha comum, geralmente é assim. Primeiro a gente reza a Trindade Santa, né? Depois a gente reza a Nossa Senhora, e aí vem a veneração de hiperdulia, né? Que você falou aí, Isso, e depois a gente vem com a dulia. isso, é a sequência aí. E aí, nesse momento, a gente não é idolatria, né? Não, você vê que a Por igreja exagero. tem esse cuidado, né, de deixar bem claro, olha, é dulia, hiperdulia e que mais menos é? Hiperdulia e latria. Então, latria, hiperdulia Dulia e e dulia. hiperdulia. É. Por exemplo, a, a São Francisco aqui, nós Isso. fazemos um culto de dulia. A gente venera, né, o São Francisco, né? Se você colocar a imagem aí de Nossa Senhora, que você tem aí de Fátima, né, quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente está fazendo uma hiperdulia, né? Quer dizer, não é só veneração, mas também, né, dar crédito acima disso tudo. Muito bom. Essa daí Essa que é o introdução, também aqui, ó. é isso. Essa introdução, Zé, era possível, por quê? Para a gente poder realmente entender o que nós vamos conversar hoje, que é sobre, né, se nós católicos de fato adoramos imagem. Só por esta introdução já deu para perceber que não, né? Nós não prestamos culto de adoração. Mas vamos lá, vamos entrar no contexto da coisa, tá bom? Buscando na Pois é. palavra de Deus, buscando também ter nos documentos da igreja. Pois Pergunto é, para né, você, Cedinho? Zé, ó, Sim. se não é verdade que cometemos idolatria, então por que usamos imagem? De onde nasceu essa ideia, Zé? Então, vamos lá. É, nas igrejas, né, em toda a história, principalmente no nosso meio, aliás, na nossa história como povo de Deus cristão, né, já vem desde os inícios, já vem muito difundida, né, essa ideia, o uso de imagens e quadros religiosos, né, em igrejas e dentro de casa, essa coisa é questão muito difundida. É o que eu vinha dizendo a você. É uma identidade do católico, né? Chegar numa casa, Isso, ter várias imagens, você ter muitas imagens, mas ter pelo menos uma imagenzinha ou um quadro do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, né? Então é uma identidade do católico, mas o católico não adora, não idolatra. A questão das imagens sagradas costuma ser bastante polêmica, né? Bastante polêmica, porque é nessa relação entre a igreja e as pessoas que pretendem seguir a Cristo fora dela. A polêmica se acirra mais ainda, e a gente vai observar, porque as pessoas, entre muitos outros erros, acham que a Igreja Católica adora imagens, o que não é verdade. Né? Não é isso, verdade. Por quê? E aí nós vamos esclarecendo, né? Vamos repassar, vamos trazer aqui a história sagrada, a história do povo de Deus, que traz esses eventos. Né? Então, a gente vai observar que lá no Antigo Testamento era realmente severamente proibido o culto a todo tipo de imagem ou representação plástica de divindade. Representação, imagem ou representação plástica de divindade, Deus, Deus. isso. Então, o primeiro mandamento no Decálogo, ele já fala assim, ó, ele afirma
palavras bem fortes. Não fará para ti outros deuses diante de mim, outros deuses. Não farás escultura nem imagem alguma, não te prostrarás perante elas, nem lhes darás culto, porque eu, Javé, teu Deus, sou um Deus cioso, né? Um Deus, digamos assim, um Deus até ciumento, né? Ciumento, Mas ele fica proibido, então, portanto, todo tipo de imagem apresentadas como divindade. Como divindade. Né? Prestem bem atenção, as pessoas que não lerem direito isso aí. Aí, esse mandamento ele começa dizendo: não fará para ti outros deuses diante de mim. Dito de outra forma, ele diz assim: não façam nenhum ídolo, porque era muito comum naquela época, lá dos deuses, lá nas comunidades pagãs, ali nos arredores, nos reinos pagãos ali nos arredores, né? Tinha muita idolatria, né? Era um politeísmo muito grande, vários deuses. Sim. Deus tinha que ter uma imagem, Deus tinha que ter uma cara, né? Eles até achavam ruim quando Moisés chegava e disse: você vem falar de um Deus sem rosto, né? Você veio aqui falar de um Deus sem rosto, um Deus que a gente não vê, né? Então, apesar dessa proibição ser tão clara, né, porém, imediatamente, e aí eu vou trazer aqui uma imagem, seu Diago, essa imagem ela é forte nesse sentido, né? Aqui tá, já falamos do culto da latria, né? Essa imagem, cadê? Aqui. Deus, ele fala lá: não fará para ti outros deuses, né? E aí, naquele momento, o pessoal tinha saído do Egito, estava no deserto, tinha atravessado o Rio Jordão, o Mar Vermelho, a pé enxuto, todas as provas que Deus não abandonou seu povo em nenhum momento. E aí, naquele exato momento, Moisés sobe no monte para receber as tábuas, né? Passa um tempo lá em cima para receber as tábuas da lei. Enquanto isso, o povo cá embaixo fica perturbado, né? Fica querendo, temos que adorar algum Deus, temos que adorar algum Deus, porque ainda trazia aquela ideia lá do Egito, né? Deus Osíris, Deus Ísis, os deuses lá, né? E aí eles que inventaram isso aí, fizeram esse... Nós até tiramos uma foto no momento do culto deles lá, né? Registramos o momento, eles adorando o bezerro de ouro, né? E aí foi uma proibição clara, né? Não fazer deuses. E aí eles fizeram esse bezerro de ouro, dançaram ao redor dessa imagem, dizendo que esse era o Deus de Israel, né? Aquele que tirou do Egito. Eles confundiram, acabaram atrapalhando tudo, né? É verdade. E aí Deus proibia isso aqui, essa adoração, né? Substituir Deus, né? Tentar representar Deus por uma imagem, né? Por qualquer outra coisa. E aí, né? E Deus dá um alerta, né? Deus dá esse alerta. Ele já tinha advertido o povo contra isso, né? E aí Moisés desce da montanha, vê isso aí, esse pecado da idolatria desse povo, né? E aí Deus acaba destruindo aquele povo, aquela parte. Não foram todos que estavam assim favoráveis a essa adoração. Então, só a intercessão de Moisés consegue a piedade e o perdão de Deus, porque Deus queria destruir todos. E Deus dá um alerta aos israelitas também quanto às imagens que eles venham a encontrar entre os povos pagãos. E diz assim: queimarás as esculturas dos seus deuses e não cobiçareis o ouro nem a prata que as recobrem. Está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. Né? Essa passagem aí do bezerro de ouro está lá em Êxodo 32, e lá em Deuteronômio ele reforça isso, para eles, quando forem chegando nos países, os povos pagãos, esqueça, queima as estátuas, queima as imagens de deuses, né? E aí fica esse problema, né? Essa questão, pessoal, alguns se voltaram contra Deus ainda, né? E a gente sabe que durante a história do povo de Deus,
Muitas foram aquelas pessoas teimosas que acabaram se voltando contra Deus, e aí só causou isso mesmo, né? Pois é. Esse é um texto que normalmente eles, né, os protestantes evangélicos usam para afirmar que nós somos, contrariamos, né, ao mandamento de Deus, à ordem de Deus, né, de não adorar, né, de não ter imagens ou esculturas de deuses, né, e se apegam muito a esse trecho, né. Mas sabe, Zé, que naturalmente essa proibição ela permaneceu, né, de pé no Novo Testamento, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo. A Bíblia mostra que os cristãos também, né, eles evitavam, né, o uso de imagens que pudessem ser objeto de adoração. O próprio São Paulo vai dizer lá em Atenas, né, no discurso que ele fez lá, que nós somos da estirpe de Deus. Não podemos pensar que a divindade se pareça com imagens de ouro, de prata, Sim. de pedra esculpida, né, pela destreza e pela fantasia de um homem. O próprio São João também diz, né, que, orientando, né, filhinhos meus, guardai-vos dos ídolos, né. Você falou muito bem, Zé, que o povo que era cativo no Egito foi levado para a terra prometida. Moisés era o líder, Moisés, né, tinha esse contato direto com Deus, né, e sobe lá no monte para receber os mandamentos de Deus, começa a demorar. O que o povo faz? Constrói, né, um bezerro e fala, Sim. esse é o nosso Deus. Então aí a gente vê bem que realmente há uma falta de compreensão, de entendimento do povo, porque o povo, ele sim, precisava de uma imagem, né, para poder dizer, nós temos um Deus. Porque você bem lembrou também que os povos da época, todos eles tinham deuses pagãos, né? Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus disso, Deus daquilo. E aquele povo não tinha Deus nenhum, era Deus, né, de Moisés, Deus de Abraão. E um Deus sem rosto, né? E sem rosto. Quer dizer, isso, viu, ficou ali, tanto é que depois você vai ver mais para frente aí que não é bem isso que Deus quis falar, né? Deus quis mostrar para eles, né, que eles não compreenderam a revelação divina. Deus se revelando através de Moisés, né, um Deus sem rosto, mas um Deus presente, que caminhou, né, pelo deserto com aquele povo, né? Aquela sombra do Altíssimo, né? Andou com eles durante todo o percurso do deserto, enfim. Agora, na igreja nascente, Zé, é bem claro que essa adoração ela deve ser atribuída somente a Deus. Mas por isso que no Império Romano, olha só, muitos cristãos foram martirizados por se recusarem a adorar os ídolos, né? Sim, sim. Como eu falei lá, tinha o deus Júpiter, né? A deusa Íris, Ísis e assim por diante. Então os romanos, né, queriam que os cristãos, novos cristãos, né, os neófitos, adorassem, né, os deuses e esquecessem, né, de Jesus, né? Então, vamos levar em conta, né, que os ídolos não são necessariamente esculturas, né, ou imagens. Também os ídolos podem ser imateriais, por exemplo, Sim. sutis, muito capazes de nos absorver quando nos refugiamos em nós mesmos, na nossa vã segurança. São ídolos que nós conservamos bem escondidos em nosso íntimo, por exemplo, a ambição material, o desejo de celebridade, né, o afã pelo poder, a sexualidade desordenada, a ilusão de sermos os únicos amos da nossa vida, né,
ou algum pecado ao qual estamos especialmente apegados, né? E muitos outros ídolos afins, né? Então, não é só a imagem que a gente pode dizer, você é adorador de imagem, porque você fica ali rezando em frente à imagem, Você né? é idólatra, né? Idólatra, não. Em todos os casos, viu, Zé? Em todos. Qualquer ídolo que nos afasta de Deus e nos distrai do nosso autêntico objetivo de vida, né? Que é a salvação. Então, o ídolo é isso. É tudo que nos impede de chegar até Deus. Se eu colocar Nossa Senhora na frente, né? E esquecer que ela é a medianeira de todas as graças, né, a intercessora por excelência. Mas quem realiza tudo através dela é seu Filho Jesus Cristo. Então eu não posso só pedir a Nossa Senhora, né? Mas eu peço pela intercessão de Nossa Senhora, é diferente. Quando eu rezo por meu santo de devoção, eu sei que a sua intercessão, né, é a intercessão dos santos. É só na Igreja Católica que tem isso mesmo, Zé. E nós somos felizes porque temos essa possibilidade, né, de ter a intercessão dos santos por cada um de nós, né? Agora, qual que é então o motivo dessa proibição no Antigo Testamento? A verdadeira razão, né, por conta dessa proibição, já diz até no texto que você leu da palavra, que Deus é o único Deus, não há outro Deus, né? Ele está acima de todos os deuses, ele é único, né? Por conseguinte, né, os deuses ou ídolos não são nada, né? O próprio profeta Isaías, me lembra uma passagem aqui, ele ridiculariza os ídolos e aqueles que os adoram. Então, Deus também, né, fez, através de Moisés, né, uma proibição, né, de representar Deus com imagens para que as pessoas não achassem que Deus tivesse forma de uma criatura ou fosse um objeto. Olha como o nosso Deus é especial, né, Zé? Lá no Antigo Testamento ele se revela como o Deus que é. Perguntaram, né, quem é Deus? E Moisés perguntou para Deus. O povo quer saber quem é o Senhor. Daí o que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que eu sou. Que eu sou, né? É Eu aquele sou. que era. Eu sou, né? Então no fundo, o mandamento, esse mandamento que Deus deu aí no Antigo Testamento, é para zelar pelo bem do povo, para que o próprio povo não se condenasse adorando um erro, né? Se eles ficassem ali adorando aquele bezerro de ouro, como se fosse Deus, né? Eles iam esquecer do verdadeiro Deus, né? Sim, com certeza. Então, agora, o que não se aceita, Zé? É recorrer a objetos materiais e depositar neles a plena confiança que devemos ao Deus único, vivo e verdadeiro, né? É bom a gente ter em mente, Zé. Grave você que está ouvindo, assistindo. Deus não é um ser material. Deus é uma realidade espiritual. Jesus, né, foi certa vez indagado, mostra-nos o Pai, né? O que Jesus respondeu? Quem me vê, vê o Pai, né? Vê o Pai. Então, aí tu vai falar daqui a pouco disso também, né? Então, Jesus, né, vai se tornar, entre aspas, assumindo, né, a nossa condição humana, entre aspas, né, um ser material, né? Quem viu Jesus viu o Pai, tá? Por isso é que o povo não pode adorar sequer representações materiais do Deus, do verdadeiro Deus. Aliás, né, a gente costuma, não sei se você lembra, né,
costuma-se fazer uma imagem de Deus cabeludo, barbona, branca, né? Aquele velho. Aquele velho, né? Então não é, sabe, não tem sentido isso, né? Deus não é isso. Deus é um ser espiritual, ele é uma realidade, né, que está presente conosco, né? Ele vive em nós, né? Ele é presença, né? Então, por isso que a gente não pode tratar Deus como um ser ou um Deus material. Tá certo? Deu para entender aí? Sim, agora, senhor, tranquilamente. E aí, antes de passar para o nosso próximo tópico, né, se eu fazer uma pergunta aí, eu trouxe essa imagem que eu encontrei na internet, eu achei ela bem interessante e bem didática, né? Você vê aí a diferença entre idolatria e veneração. Quem vem conversando aí sobre esse assunto, né? Adorar é considerar algo ou alguém como Deus, né? Aí a pessoa chega, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, aquela imagem, né? Aí tá um totem, né? O desenho de um totem muito parecido com os totens dos índios dos Estados Unidos. E aí vem do outro lado a veneração, né? O que é venerar? Venerar é ter respeito, é ter amor, né? É um respeito muito grande por alguém, não por ser Deus, a gente sabe disso, né? A gente venera os santos, né? Por conta disso, mas por ter uma relação próxima com Deus e por nos mostrar o caminho. Como diz a música do Padre Zezinho, a imagem, ela me mostra o caminho, ela aponta sinais. Imagens são sinais a me levar para onde Deus agir. É verdade. Não é isso? Então, Zé, já que você tocou nesse assunto aí, então por que então, né, existiram e existirão as imagens? Então, senhor Diaco, eu trouxe aqui, eu estou com um livro aqui, o nome desse livro, acho que é um livro bem antiguinho, olha ele aqui, ó, Respostas da Bíblia. Talvez você em casa deva ter, eu já viu em algum momento, esse livro essa é uma edição de 1998, né, já tem o que, uns 30, mais de 30 anos, né? Então, 34 anos, você vê que está bem desgastadinho, da editora Padre Reus, mas é um livro muito bom. E aqui ele diz aqui o seguinte, você me perguntou aí, né, porque sempre existiu imagens, né? Isso. Aí, veja só, ele diz aqui, os primeiros cristãos pintaram nas catacumbas muitas imagens das cenas bíblicas do Antigo e Novo Testamento, e legaram para a veneração dos séculos posteriores as imagens do Cristo sofredor, na toalha de Verônica e no sudário sepulcral, guardado em Turim, na Itália. Alguns santos dos primeiros séculos afirmavam que as imagens da Bíblia, e olha que interessante que ele diz aqui, as imagens da Bíblia, da via sacra de Jesus crucificado e dos santos, são o único livro que também os pobres e analfabetos entendem e aproveitam. Isso vale ainda hoje para milhões de pessoas. A gente sabe, né, que muita gente, né, por não saber ler, escrever, ou não sabe ler a Bíblia, interpretar, vê nas imagens, né, aquela passagem, aquele momento, né? Como a gente vê nas igrejas, tem lá a via sacra, lá, tá lá, toda bonitinha, arrumadinha. Então, ele já consegue identificar. Então, ali, ele vendo a via sacra, ele está lendo a Bíblia também, está lendo a passagem bíblica. Não está cometendo nenhum pecado, não está adorando, né? Então, senhor Diácono, o que muitos desconhecem, e aí, né, assim como existe uma proibição de cultuar imagens, e já sabemos aí o porquê, também existe uma permissão para fazer essas imagens. Ou seja, é proibido cultuar e agora é permitido fazer. Né? Então, a gente deve levar em consideração que a proibição se refere diretamente à adoração, né? A adoração das imagens em si mesmas, e não ao simples fato de fazê-las para que elas sirvam apenas como sinal da presença de Deus. Neste sentido, Deus manda fazer coisas, objetos e imagens. E aí, as pessoas têm que prestar bem atenção nesse detalhe.
Quais são? Aí vamos lá, a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança ele faz os querubins de ouro, bota lá em cima. Para que aqueles querubins? É para a gente adorar aqueles querubins? Pensar que aqueles querubins são deuses? Não. Ali são sinal que aquela Arca da Aliança, sinal da presença da palavra de Deus, da lei de Deus. Então, ali está representando que está guardando, né? E comprou o propiciatório também de ouro puro, né? E aí, isso, né, não é tirado da cabeça de ninguém, está lá em Êxodo 25, 10 e 22. Vocês podem olhar lá. São elementos que não merecem as honras divinas. Não podemos render culto a eles, como se fossem Deus, mas são sinais que mostram a presença de Deus. E aí o povo, né, esse povo precisava e ainda precisa de sinais sensíveis. Como você falou, né, chegaram a Jesus e perguntaram, pediram, mostra-me o Deus, mostra-me Deus, né? Aí a gente sabe, Deus mandou construir aquele sinal da sua presença no meio do povo, né? Então, recorrendo, a gente pode recorrer à Arca de Deus, à Arca da Aliança, para fazer orações, porque ela é sinal de quê? Sinal da presença de Deus, a lei de Deus, as tábuas da lei, né? Prova disso é que a própria tenda do encontro foi construída por ordem divina, né? A própria tenda que estava cheia de imagens, o Templo de Jerusalém também as tinha, e fica claro que elas não violavam a proibição decretada por Deus. Uma coisa é Deus dizer, vocês não adorem as imagens como se fosse a mim, como se idolatrando. Não, vamos venerar as imagens, respeitar, lembrando que aquelas imagens mostram a presença de Deus ali naquele local. E aí, né, seu Diário, tem um outro exemplo, e esse exemplo eu acho bem, bem significativo, é a fabricação da serpente de bronze, né? Que serpente é essa? Deus ordena a Moisés, está lá em Números, diz assim, faz uma serpente de bronze e expõe sobre o mastro, né? E aí o próprio Jesus menciona essa serpente de bronze como símbolo dele mesmo, né? Faz uma alusão referente à sua crucificação. Todo aquele que for ferido e olhar para ela viverá. Estava tendo uma peste, estava tendo um problema lá de doença, do contexto estava tendo uma doença, e o que aconteceu? Aí Moisés foi pedir a Deus para salvá-los, para ajudá-los, e aí o que é que Deus diz? Faz a serpente, bota em cima do macho e manda o pessoal olhar. Ele não mandou ninguém se ajoelhar, não mandou ninguém se dobrar, não mandou ninguém adorar. Olha para essa imagem, olha para essa serpente e você vai viver. Ou seja, não ia morrer por causa daquela peste. Onde é que está isso? Números. Livro de Números, capítulo 21, versículos 6 a 9. Pode olhar na sua Bíblia, está lá. E aí, naturalmente, né, não é que a serpente tivesse alguma virtude especial, né, como eu falei, como se fosse deusa, né, a serpente não é a deusa. E olhar para ela era um ato de fé e de confiança na palavra de Deus. Deus falou, se você olhar, você vai ser curado. Eu vou confiar em Deus, na palavra de Deus. Tanto é que mais adiante o povo se desvia dessa intenção e passa a prestar culto à própria serpente. Né? O povo agora vai tratar a serpente como sendo Deus. Aí veio o profeta aí veio Ezequias, né, lá em 2 Reis, e disse, não, vamos parar com isso então, vamos destruir, que ela não é Deus. Né? Ezequias chega lá, está lá em 2 Reis 18, e diz, vamos destruir, ela não é Deus, agora não está servindo mais para aquele propósito. O pessoal mudou o propósito. Né? E é isso, Diácono. São do Antigo Testamento os textos da Bíblia que proíbem fazer imagens, né? Fazer essas imagens, e deve ser o risco de o povo cair na idolatria. Né? E aí, lembrando aquilo que eu falei, né? Que os povos vizinhos, né, tinham uma idolatria muito forte, né? Politeísta, vários deuses, eles adoravam ídolos como se eles fossem deuses, né? E aí os textos do Novo Testamento que falam dos ídolos se referem propriamente a ídolos adorados por pagãos, né, pelos povos pagãos, e não a simples imagem. E aí eu vou trazer aqui uma imagem, né, o registro
do Concílio de Nicéia. Fomos até lá e registramos esse momento, essa reunião lá do Concílio de Nicéia, né? Lá do Concílio de Nicéia, que ele justifica essa questão das imagens. Foi lá no ano 787. Né? Tá aí, ó. Vou deixar essa imagem na tela, porque a gente vai voltar a falar sobre ela. Né? Isso. Então, ela justifica. Onde é que está essa informação sobre o Concílio de Nicéia? Está lá no Catecismo da Igreja Católica. Olha, mais uma vez, eu vou abrir o parênteses. Está aqui, ó, esse livrinho. Deixa eu botar aqui. Ó, Catecismo da Igreja Católica. Então, todo mundo deveria ter em sua casa o Catecismo da Igreja Católica. Tem muita informação que vai nos ajudar, principalmente a defender a nós mesmos católicos, a nossa igreja, dos ataques dessas pessoas que se acham defensores da verdade, né? Julgadores. Não é isso, Diácono? Acho que eu estou falando demais. Não, muito bom. Foi bom você citar o catecismo, né? Que eu acho que a nossa doutrina, ela não é baseada só na palavra, né? A gente sabe que é na palavra, na tradição, né? E no magistério. Quer dizer, então tem todo aí um contexto histórico, cultural, enfim. E aqui está o magistério da igreja, né? Aqui está todo o magistério da igreja. Então, o concílio, o segundo concílio de Nicéia, então ele resolve essa questão da imagem, né? Porque, veja bem, Zé, a turma fala, pois é, né? Por que tanto se fala em imagem, né? Mas se a gente for parar para pensar assim, bem friamente, a gente percebe que o problema atual é igual ao problema antigo, né? A dificuldade que nós, de modo geral falando, temos de reconhecer Deus como ele se revelou. A gente precisa, né, como Tomé, eu preciso colocar meu dedo na ferida dele e ver se realmente é ele. Senão eu não vou acreditar. Né? Quer dizer, o povo, né, tinha um Deus lá no Antigo Testamento que não tinha corpo. Os outros povos tinham os deuses que tinham corpo. Né? Era um Deus invisível, mas o Deus dos outros povos era visível, né? E tinha uma proibição, não representar a imagem de Deus por imagem, né? Mas vamos lá, a partir do momento quando Deus, na plenitude dos tempos, se revela ao mundo na forma humana, né? Então vai dizer lá São Paulo aos Colossenses, né? Que Cristo se tornou a imagem visível do Deus invisível. Matou tudo aí. Agora não tem mais discussão. Jesus é a imagem do Deus visível. Aliás, Jesus se tornou a imagem visível do Deus invisível. Tá? Então, no Novo Testamento, há uma permissão, sim, de usar a imagem que representa a divindade, né? E ela assume um novo caráter, né? E graças, né, ao fato da encarnação do Filho de Deus. Olha, e aqui, Deus abrindo parênteses aqui, seu Diácono, abrindo parênteses aqui, desculpa te interromper, abrindo parênteses aqui, né, quando você falou, Deus é a imagem do Deus invisível, né? Aí eu lembro daquela música que é cantada na adoração, Jesus, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Então, essa associação, né? Faz muito bonito. Hoje a gente tem praticamente isso tudo resolvido, mas já foi questão de concílios, né? Porque houve heresias com relação a isso também, né? Isso a gente teria que estudar a cristologia para aprofundar nesse assunto daí. Bom, como eu dizia, Deus, né, continua sendo puramente espiritual, mas ele assume uma natureza humana, né, que é material. Por isso, ou por essa razão, é lógico que podemos representá-lo para lhe dar um culto. Está lá no Catecismo, parágrafo 1159,
e 2129. Quem quiser tirar essa dúvida, abra aí o seu catecismo. Nós já falamos aqui, quem escuta os nossos podcasts, né, tem que estar com o catecismo do lado aí, que a gente sempre vai estar falando dele. Então, representar a imagem de Cristo é completamente lícito, né? A gente tem os crucifixos, as imagens do Sagrado Coração de Jesus, né? A imagem, né, de Jesus ressuscitado, enfim. Então, esse culto que damos a Jesus, né, olhando para uma imagem dele, não é de adoração à materialidade dessa imagem, mas à própria divina pessoa que nele está representada. Quer ver uma adoração mesmo, para valer? Por exemplo, a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Sim. Ali é Jesus vivo, presente no nosso meio, por isso que nós o adoramos ali. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, né? É diviníssimo sacramento, quer dizer, divino, santo, verdadeiramente Deus, né? Então eu estou adorando realmente ali, a adoração mesmo, porque Cristo está presente ali na hóstia consagrada, né? Assim também é quando olhamos para o Cristo crucificado. O que nos lembra? Recordamos o muito que ele sofreu por nós, né? E nos sentimos movidos a amá-lo mais e a confiar mais nele, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, em qualquer dos casos, né, o cristão sabe que a imagem, embora represente Cristo, não é a divindade em si mesmo. Nós não colocamos a nossa confiança na imagem, mas no que ela representa para nós. Ali está o Filho de Deus, né? Quando eu olho para uma imagem de São José, por exemplo, eu sei que ele é pai adotivo de Jesus, ele também me representa alguém que foi escolhido por Deus de forma especial, né? Enfim, nos traz sempre, né, quando nós estamos diante de uma imagem, ou quando oramos diante de uma imagem, né, a gente não cultua o objeto, né? A gente não se fala aí da materialidade da imagem, mas nós rendemos o culto a Deus. É o culto da latria, como eu falava no início. Quando olhamos para a imagem, quando rezamos diante da imagem da Virgem Maria, nós temos aí um culto de hiperdulia. Ou quando estamos diante de uma imagem de um santo, a gente então faz um culto de dulia. É como essa imagem que está aí na tela, né, Zé? O segundo concílio de Nicéia, né, no século VIII, ano 787. Nesse documento, na seção 7ª, parágrafo 302, vai dizer assim: a honra atributada à imagem se dirige a quem ela representa, né? Então a gente venera o santo porque eles merecem o nosso respeito, admiração e nossa gratidão. Graças às suas imagens, nós os recordamos e ao mesmo tempo eles nos trazem as verdades religiosas de grande proveito espiritual, né? Por exemplo, Zé, graças à imagem podemos recordar quem era o santo, leigo, religioso ou bispo, né? Por exemplo, a imagem de São Francisco de Assis. O que lembra pra gente? Né? Que ele era o santo da caridade, o santo, né, da ecologia, que amava, né, a natureza, né, chamava o irmão Sol, irmã Lua, né, cuidava bem dos animais. Então, essa imagem de alguém que despojou-se de tudo para viver
uma vida em Deus, né? Então essa é a virtude dele, que a gente vê. Pureza, desapego, humildade, etc, né? Ou, quando a gente pega a imagem, por exemplo, né, uma imagem de um santo mártir, né, como é o caso de hoje, de São Lourenço, né, que era um Sim, sim. diácono. Aliás, uma curiosidade aqui, vou abrir um parênteses agora, se você me permitir. Vai lá. São Francisco de Assis era padre ou não? Bom, eu vou usar vou usar daqui que eu conheço, e a maioria das ordens religiosas assim nasceram, não eram padres. Ele também não seria padre também dessa época. Eu acredito que Sabe não o que chegou ele a era? ser essa. Não, ele era diácono. Ele era, Ele tá vendo? falou, ele mesmo não quis, o Papa na época queria que ele se tornasse padre, e ele falou, não, é muito, eu quero ser um servidor, né? Então ele ficou diácono. Diácono quer dizer diaconia, serviço, né, ao irmão, serviço da Aquele palavra, que serve. né? Então há muitos santos martirizados, né? Por exemplo, Santa Edith Stein, né? Sim, Foi sim. mártir. Celebramos ontem. Dia 9, né, o dia, né, da padroeira da Europa. Então a gente vê, né, na força, né, da fé dela, né, no seu estudo, né, que era uma filósofa, né? Então, e a missão que Deus confiou a ela. Assim também vemos, né, a imagem da Mãe de Deus, vem a nossa memória que no céu temos uma Mãe Imaculada que nos ama, que intercede por nós. Acho que agora quem falou demais fui eu, Zé. Eu queria compartilhar aqui com vocês, antes de passar adiante, algo que eu falei no início, que representa muito. É quase que uma identidade do católico, né? Qual a identidade do católico que eu falei? É ter as imagens, né? Deixa eu ver se consigo colocar aqui na tela. Peraí. Tá aparecendo aí já? Pronto. Tá sim? Tá um pouco reduzida, mas essa aí foi uma foto que eu tirei lá em 2008, 2009, quando eu e Nimara fomos lá no interior de Pernambuco, na casa dos meus pais, na casa do meu pai, aliás, e aí teve uma renovação, uma festa em família lá, e lá as casas são assim, ó, as paredes em frente à porta, assim que você entra, já dá de cara com a parede assim, cheia de santo. Quando tem uma imagenzinha, coloca a imagenzinha do Padre Cícero, a imagenzinha, o quadro do Papa, né, Papa São João Paulo II, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, né, tudo enfeitadinho, tudo arrumadinho aí, nesse dia, como eu falei, era uma renovação, né, renovação dos votos da família. Então, coisa muito bonita mesmo essa representação. E não é sinal de idolatria nenhuma. Não há nenhum momento de idolatria aí, né? Não há amor, há respeito, há veneração, mas não há idolatria. Verdade. Né? E aí, senhor Diácono, passando para o nosso próximo ponto, deixa eu mudar. Será que quando a gente se ajoelha, né, diante das imagens é adoração? Vou deixar essa pergunta aí para o pessoal responder, colocar aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se ainda não curtiu, põe a curtida, curte, se inscreve e compartilha, tá bom? Então, veja só. Há nos livros de história retratos de grandes personagens que os leitores conhecem, né, para que os leitores possam conhecer, e caso tenham sido bons, admirem, imitem, né, não há nada de mal nisso, né, não há nada de mal nisso. Tem um exemplo, né? A pessoa vê uma pessoa lá que deu um testemunho de vida, é um exemplo. Em edifícios públicos, né, em edifícios, praças públicas, a gente vê muitas estátuas de grandes heróis, né,
Quem não conhece, talvez na sua cidade tem uma praça chamada Tiradentes, tem uma imagem enorme da Tiradentes, tem uma imagem enorme lá de Dom Pedro I, né? Tem uma imagem de uma pessoa ilustre, né? Tem lugar tem a imagem, o busto de Getúlio Vargas, né? E muitas pessoas também vão lá aos pés, colocam flores, né? Rezam por eles, até nos cemitérios a gente vê várias imagens lá, a gente não está adorando aquela pessoa. Tem as imagens, vai lá, faz aquela oração. E quem critica esse gesto? Né? As pessoas comuns vão lá, quem critica esse gesto? Quem afirma que todas as pessoas que praticam esse gesto estão adorando imagens? Isso é uma questão, uma pergunta que deve ser feita a todos nós. Nós, católicos, adoramos imagens, né? Porque nós usamos como na religião, mas e as pessoas que chegam numa imagem num busto lá de um herói, de uma pessoa que fez parte da história e deposita flores, né? Até mesmo, você vê que, por exemplo, 1º de maio é aniversário da morte de Ayrton Senna. As pessoas vão lá no túmulo dele, fazem questão, se tiver uma imagem, uma escultura dele, vão lá, levam flores. Estão adorando a Ayrton Senna? Né? Não estão adorando. Né? Sabemos que, na verdade, o que elas fazem é o quê? É homenagear, é recordar com respeito essas pessoas que foram dignas, né? E para elas tem uma lembrança de respeito, né? Traz lembrança de respeito. E assim mesmo é com os santos, né? Através das suas imagens, eles não são adorados, né? Mas sim são venerados. Por exemplo, eu tenho aqui junto comigo, ó, São Miguel Arcanjo. Tenho São Pedro aqui junto de Nossa Senhora. Tem a imagem de Nossa Senhora. Tem um crucifixo. Tem outras imagens aqui atrás que não dá para aparecer todas aí. E junto também, ó, que eu tenho aqui, ó, esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui da minha família. Meu pai, minha mãe, no aniversário de casamento deles, na época eu tinha feito 30 anos, minhas irmãs e meu cunhado. Eu estou adorando aqui, seu diácono, quando eu chego para cá, não estou adorando. Né? Respeito, amo minha família, né? E faço a minha homenagem. Nós adoramos, a adoração é reservada somente a Deus. Venerar, porém, é reconhecer o valor de alguém ou de algo que merece o nosso respeito. Nós veneramos os nossos pais, né? Está aqui, ó, que eu falei aqui, ó. Nessa época foi há 4 anos antes de minha mãe falecer, mas está aqui, ó. Lembro dela. Poderia estar sem esse quadro, porque eu guardo ela no coração, poderia, mas está aqui, trago ele sempre comigo, né? E não estou adorando, né? Nós não adoramos somente a quem? A Deus. Adorar somente a Deus. E aí vem aquela pergunta que eu fiz a vocês, né? E aí eu vou colocar uma imagem aqui. Eu selecionei algumas imagens antes, eu vou colocar uma imagem aqui que eu acho bonita, né? E significativa. Deixa eu ver, já aparece aí? Não. Acho que eu estou apanhando aqui do negócio. Aí. Nosso Santo Padre, o Papa Francisco, com a imagem, aí não está ajoelhado, mas é comum a gente ver as pessoas ajoelhar-se diante da imagem, a imagem de Nossa Senhora, e aí ajoelhar-se diante dessas imagens é adoração. Eu lembro que contava a irmã Lúcia, né, antes de falecer, que Nossa Senhora de Fátima dizia que ao lado de cada imagem ela estaria presente. Ela não é deusa, né, como diz a música do Padre Zezinho, não é deusa, não é mais do que Deus, né? Mas é a pessoa que traz Jesus. Então está ali sempre nos protegendo. Não estou adorando. Estou adorando, ninguém está adorando. Então, um protestante que chega a mim e diz: olha, ajoelhar-se diante da imagem é adoração. Bom, é um erro crasso dos protestantes. Isso é o que eles acham, né? Porque eles vivem mesmo para protestar. São protestantes, protestam. Qualquer coisa que a gente fizer, eles protestam. É para protestar, protesta. Quem pode ver o interior das pessoas e acusá-las de idolatria? Quem pode fazer isso? Fazendo um juízo temerário com base em aparências exteriores. Eu posso estar ali ajoelhado, não
posso não estar fazendo um culto de adoração, posso estar fazendo só a veneração, né? Conversando com a minha Mãe Santíssima. Mesmo os mais humildes, no fundo do seu coração, sabem que uma imagem sagrada ou religiosa não é Deus, nem é o santo a quem eles querem prestar respeito. Mesmo a criança sem muito conhecimento religioso entende, quando vê uma imagem, que se trata de que simplesmente uma imagem que pode se quebrar, cair no chão, quebrar e pronto, não tem problema nenhum. Comprou uma nova e faz o mesmo respeito, o mesmo amor. Então devemos recordar que o gesto de ficar de joelhos tem significados diferentes, dependendo da intenção de com quem é realizado. Né? Os protestantes eles só veem um jeito, só olham assim, só há uma forma de ver. Então, diante de uma imagem, é um ato de veneração, um ato de amor a quem a imagem representa. Né? E aí a gente vai lembrar que os anciãos de Israel se prostravam diante da arca da aliança. E eles faziam adoração para a arca, para aqueles querubins? Não. Eles não se prostravam diante de uma caixa de madeira, mas diante de Deus, porque sabiam que ali estava o quê? Representado, estava as tábuas da lei que trazia a palavra de Deus, né? Então, quando rezamos diante do sacrário, ou diante de uma custódia, né, não rezamos para uma caixa ou para um objeto metálico, nós rezamos e adoramos a Deus presente no sacramento da Eucaristia. Então, a gente se ajoelha, a gente faz aquele momento de adoração, aquele momento de amor a Deus, mas não para aquele objeto. Para aquele objeto, não. Aquele objeto, ele me representa, ele me traz a imagem, ele me diz, ó, Jesus está presente, Jesus está aqui. Ele me diz algo. Verdade. Muito bom, Zé. Então, acho que ficou bem claro, né, essa questão de se ajoelhar ou não diante da imagem e rezar, né? A gente tem que ver aí sempre a intenção do coração, né? E o que isso significa para a pessoa. Quem somos nós para ser juiz de alguém, né? Dizer aquela pessoa é adoradora de imagem, né? Não compete a nós, né? Eu vejo assim até nós católicos, né? Às vezes fica lá, aquela pessoa fica um tempão lá, né? Rezando. Eu acho que a gente tem que ter bem claro dentro de nós, né, essa questão, né, principalmente falando da Eucaristia. E eu queria aqui, Zé, deixar um alerta. Eu já vi, infelizmente, muitas vezes isso acontecer, tá? Nós comungamos, estamos na fila da comunhão, a pessoa recebe a comunhão e vai para o sacrário. Isso. Só que naquele momento do sacrário não tem ninguém mais lá, né, no sacrário. Porque toda aquela hóstia já consagrada foi levada para o altar. Então Jesus está ali, não está lá mais. Isso. Não, a pessoa está rezando para a caixa, como você mesmo disse. Né? Isso sem falar que é redundante, porque a pessoa, quando recebe Jesus, ele está com Jesus dentro dele. Então, é isso que eu ia dizer. Então, a verdadeira adoração agora acontece no interior. Então, a verdadeira, eu estou dizendo isso por quê? Porque quando nós adoramos, não é na imagem, mas é aquilo que está dentro da gente. Né? A nossa necessidade. Aquilo que normalmente, quando a gente reza, é para pedir algo. Para agradecer, para bendizer, né? Aí entra promessa, aquelas pessoas que pagam promessas, enfim, né? Já falamos disso aqui também, né? Então, a gente não pode tirar as coisas do contexto, né? É proibido a adoração das imagens e dos ídolos a si mesmo. Isso nós sabemos, né? É lei do Antigo Testamento que está valendo ainda para nós cristãos do século XXI. Não se muda nada, né? Nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso podcast, né? Agora, Zé, outra coisa que eu queria lembrar aqui também sabe as relíquias de santos, né? Sim. Então, quando o fiel beija as relíquias de santo ou toca nas imagens, o que eles fazem? Eles expressam amor por aqueles intercessores ali representados.
e que são para eles estímulos, né, para a vida cristã. Então, olha só, trata-se então de uma fé simples, como, né, daqueles que esperavam receber a graça da cura, por exemplo, ao tocar o manto de Jesus, ao tocar os lenços de São Paulo, né? Ou aquele, né, como eu falei, o manto de Jesus, daquele caso da mulher hemorraíça, né? Que tocou no manto de Jesus e a hemorragia parou. Então, o que foi forte nela? Não foi o fato só dela tocar no manto. Tanto que Jesus falou, olha, foi a tua fé. E a fé é algo que está dentro de cada um de nós, né? É a fé, é esse grãozinho de mostarda, né? Ou ele cresce ou ele permanece pequeno, né? Então nós somos chamados a não ser adoradores, nós não adoramos, ficou bem claro isso hoje, não adoramos imagem, nós veneramos, nós acreditamos que ali tem uma imagem daquilo que nós um dia podemos ser também. E também, Zé, para finalizar, eu entendo que uma solução desse problema sempre será uma boa catequese, um bom podcast, né? Para que se chegue à maturidade da fé com toda a liberdade interior. Amém. Amém. E eu queria concluir aqui, seu diácono, com um trecho aqui do livrinho, desse livrinho que eu falei para vocês, que ele diz assim: o sentido da veneração das imagens, e aí a gente lembra, né, porque as pessoas ela tem o costume de comprar a imagem, e é com uma imagem nova e chega, vai lá para o padre benzer a imagem, né? O padre, o diácono, faz a bênção daquele objeto. E aí ele diz assim: o sentido da veneração das imagens, segundo a tradição dos apóstolos, está resumida nesta bênção das imagens no ritual católico. Diz assim, abre aspas, Deus eterno todo-poderoso, não reprovais a escultura ou a pintura de imagens dos santos, para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis essas imagens feitas para recordar e honrar o vosso Filho unigênito e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele também pode citar ou o santo fulano no lugar dessa imagem de um santo, né? Concedei a todos os que diante delas desejarem venerar e glorificar o vosso Filho unigênito. Aí também pode ser trocado pelo santo, que por seus merecimentos e intercessão alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tá Amém. Bem resumidinho isso aqui, bem mastigadinho. Esse daí. Fechou aí. Feche tranquilamente. Muito bem. Bom, pessoal. Se você gostou, então aí deixa. Se chegou até aqui, né, Zé? Deixa seu like, comenta, inscreve-se no canal, ajude. Comenta, reclama aí que José Maia fala demais. Pode reclamar que a gente tá aqui para ouvir também. Viu? Tá bom. Vamos partir agora para a bênção do nosso diácono e nos preparar para o nosso próximo encontro, né? Logo, logo a gente vai estar com o nosso curso sobre os sacramentos. Fiquem atentos aí. Ok. Vamos lá, pela intercessão de São Lourenço, né, que é o dia que gravamos esse podcast, abençoe a cada um, a cada família, de modo especial você que nos assiste e nos ouve. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes.
in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.